os verdadeiros anjos da Bíblia. Além da imaginação popular. Feche os seus olhos por um instante e pense na palavra anjo. O que vem à sua mente? É provável que você veja a imagem de um sereno, de bochechas rosadas e cabelos dourados. Talvez um bebê com pequenas asas flutuando em uma nuvem ou uma figura gentil de túnica branca tocando uma harpa. Essa é a imagem que a arte renascentista, os cartões comemorativos e a cultura popular imprimiram em nosso imaginário, quebrando o estereótipo. E hoje vamos quebrar essa imagem em 1000 pedaços. Porque os anjos da Bíblia, os verdadeiros agentes do Deus Altíssimo, não são o que você imagina. Eles são infinitamente mais complexos, mais poderosos e, em muitos casos, muito mais assustadores. A verdade é que se você encontrasse um deles face a face, sua primeira reação não seria de conforto, mas provavelmente de um pavor avassalador. Seres de fogo e luz. Eles são seres de fogo e luz, comandantes de exércitos celestiais, guardiões de mistérios cósmicos e executores de juízos divinos. Força especial divina. Eles não são mascotes do céu, são a força especial do Rei do Universo. Hoje, no Ilustrações do Reino de Deus, vamos abrir os arquivos secretos das Escrituras para descobrir o que os anjos realmente fazem. Prepare-se para a verdade. Prepare-se para deixar de lado as figuras de gesso e conhecer os verdadeiros seres celestiais em toda a sua glória e poder aterrorizante. Para começar nossa jornada, precisamos ir até o lugar mais santo e inacessível de toda a criação, a sala do trono de Deus. É aqui que encontramos as ordens mais elevadas de seres angelicais, cuja existência é tão intensa que a mente humana mal consegue processar. Os querubins, guardiões da santidade. O primeiro grupo que encontramos são os querubins. Esqueça os bebês alados. Os querubins bíblicos são guardiões da santidade de Deus e sua aparência é formidável. O profeta Ezequiel teve uma visão deles e a descreveu com detalhes impressionantes. Ele viu seres com 4 faces, a de um homem, a de um leão, a de um boi e a de uma águia. Cada um deles tinha 4 asas e debaixo de suas asas havia mãos humanas. Seus corpos, suas costas, suas mãos e suas asas eram completamente cobertos de olhos e eles se moviam como relâmpagos. Sua função principal é guardar a presença e a glória de Deus de qualquer profanação. Querubins. A guarda de elite. Guardiões do Éden. Foram querubins armados com uma espada flamejante que Deus posicionou na entrada do Jardim do Éden para impedir que a humanidade caída retornasse. Protetores da Arca. Eram figuras de querubins esculpidas em ouro que cobriam a Arca da Aliança, o lugar do propiciatório, onde a presença de Deus habitava no Santo dos Santos. Eles não são anjos que você abraçaria. São a guarda de elite que te faria cair de joelhos, simbolizando que o acesso ao Deus Santo é um privilégio terrível e sagrado. Eles não cantam canções de ninar. Eles garantem que a santidade absoluta de Deus permaneça intocada. Os serafins. Os ardentes. Ainda mais perto do trono, encontramos os serafins. Se os querubins são os guardiões, os serafins são a personificação do fogo da adoração. O nome serafim deriva de uma raiz hebraica que significa queimar ou ardente. Eles são literalmente os ardentes. O profeta Isaías foi o único homem a registrar um encontro com eles. Em sua visão, no capítulo 6, ele descreve seres com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, em um ato de reverência diante da glória de Deus, que nem mesmo eles podiam contemplar diretamente. Com 2 cobriam os pés, um sinal de humildade e submissão, e com 2 eles voavam prontos para servir. A adoração incessante. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sua única e incessante função é declarar a verdade central de todo o universo. Eles clamam um para o outro, dia e noite sem cessar. O som de suas vozes era tão poderoso que fazia tremer os umbrais e as portas do templo, que se encheu de fumaça. A presença deles é tão avassaladora, sua santidade tão intensa, que a reação de Isaías não foi de admiração, mas de total desespero. Ele gritou: "Ai de mim! Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." A purificação pelo fogo. Foi um serafim que pegou uma brasa viva do altar com tenaz, tocou os lábios de Isaías e o purificou. Os serafins nos ensinam que a principal atividade no céu não é o nosso conforto,
mas a adoração incessante da santidade de Deus. Eles são o fogo consumidor da adoração que circunda o trono do Criador. Deixando a sala do trono, entramos no vasto campo de atuação dos anjos em relação à humanidade. E aqui encontramos a sua função mais conhecida, a de serem mensageiros divinos. A própria palavra anjo, tanto no hebraico malak, quanto no grego significa simplesmente mensageiro. Mas as mensagens que eles trazem não são recados triviais. São decretos que mudam a história, anúncios que definem destinos. Os mensageiros divinos. Gabriel e Daniel. Quando o arcanjo Gabriel apareceu para o profeta Daniel, ele trouxe revelações sobre o futuro de impérios e sobre a vinda do Messias. A presença de Gabriel foi tão impactante que Daniel ficou atônito e caiu com o rosto em terra. Gabriel e Zacarias. Séculos depois, foi o mesmo Gabriel que apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Gabriel e Maria. E 6 meses depois a uma jovem virgem em Nazaré chamada Maria para entregar a mensagem mais importante de todos os tempos, a encarnação do Filho de Deus. Note um padrão. Quase sempre que um anjo aparece a um ser humano nas Escrituras, sua primeira frase é: não temas. Por quê? Porque sua aparência não era suave e reconfortante. Eram seres de luz, poder e autoridade celestial. E sua chegada súbita era um evento aterrorizante. Anunciadores de eventos divinos. Eram anjos que anunciaram o nascimento de Cristo aos pastores, enchendo o céu noturno com uma luz gloriosa e um couro celestial. E foram anjos, vestidos de branco e com semblante como um relâmpago, que rolaram a pedra do túmulo de Jesus, fazendo os guardas romanos treinados tremerem e caírem como mortos. Eles são os porta-vozes do céu, os arautos do rei e suas palavras carregam o peso e a autoridade do próprio trono de Deus. Anjos guerreiros. O exército do Senhor. Talvez a função mais subestimada e ao mesmo tempo mais chocante dos anjos seja a de guerreiros. A Bíblia se refere a eles como o exército do Senhor. Eles não são apenas mensageiros, são soldados. Uma força de combate espiritual de poder inimaginável. Soldados assírios. Em uma única noite, durante o reinado do rei Ezequias, um único anjo do Senhor entrou no acampamento do poderoso exército assírio e matou 185.000 soldados. Um único anjo dizimou a maior superpotência militar da época, sem brandir uma espada sequer. A realidade invisível. Quando o profeta Eliseu e seu servo estavam cercados pelo exército arameu, o servo entrou em pânico, mas Eliseu orou e os olhos do servo foram abertos para a realidade espiritual. Ele viu que a montanha ao redor deles estava repleta de cavalos e carros de fogo. O exército de Deus, a infantaria angelical, estava ali pronta para a batalha. O líder supremo desta força de combate é Miguel, o arcanjo. Seu nome significa quem é como Deus. Ele é descrito como o grande príncipe, o protetor de Israel, que luta nos lugares celestiais contra forças. Batalhas nos reinos celestiais. Miguel e Gabriel. No livro de Daniel vemos Miguel vindo em auxílio a Gabriel, que foi retido por 21 dias por uma entidade espiritual chamada de Príncipe do Reino da Pérsia. Guerra invisível. Isso nos dá um vislumbre de um conflito invisível, uma guerra em uma dimensão que não podemos ver, onde anjos e demônios batalham pela influência sobre as nações. Batalha final. E no livro de Apocalipse é Miguel e seus anjos que travam a batalha final nos céus, expulsando o dragão, a antiga serpente e seus anjos caídos. Quando Jesus estava sendo preso no Getsemã, ele disse a Pedro para guardar a espada, afirmando: "Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos?" Uma legião romana tinha cerca de 6.000 soldados. Jesus estava dizendo que tinha à sua disposição, em um instante, mais de 72.000 desses guerreiros celestiais. Eles são a força de intervenção rápida do céu, o exército invencível do Deus Todo-Poderoso. Anjos ministradores, servos da salvação. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Além de adoradores, mensageiros e guerreiros, os anjos também desempenham a função crucial de ministradores ou servos. O livro de Hebreus nos pergunta: esta é uma revelação impressionante. Esses seres poderosos que fazem a terra tremer também são designados por Deus para nos servir, para nos ajudar em nossa jornada de fé. Vemos isso de forma tangível em toda a Bíblia.
Anjos a serviço da humanidade. Sustento para Elias. Foram anjos que prepararam comida para o profeta Elias quando ele estava exausto e deprimido no deserto. Fortalecimento de Jesus. Foram anjos que fortaleceram Jesus após sua batalha de 40 dias contra a tentação no deserto. E novamente enquanto ele agonizava em oração no jardim do Getsemane. Libertação de Pedro. Foi um anjo que entrou na prisão mais segura de Jerusalém, passou por guardas e portões de ferro trancados e libertou o apóstolo Pedro. Eles agem nos bastidores, muitas vezes de forma invisível para nos proteger, nos guiar e nos fortalecer, sempre sob o comando direto de Deus. Anjos da guarda. Isso inclui o conceito popular de anjos da guarda. Jesus mesmo disse, referindo-se às crianças: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Isso sugere uma conexão pessoal e uma vigilância constante. Eles são a mão invisível de Deus em nossas vidas, os agentes de seu cuidado providencial, garantindo que seus propósitos para nós se cumpram, nos protegendo de perigos que nem sequer sabemos que existem. Verdades fundamentais sobre os anjos. Glorificam a Deus. A primeira verdade é que os anjos existem para um único propósito: servir e glorificar a Deus. Eles não são agentes autônomos. Toda sua força, beleza e autoridade são derivadas. Eles são um reflexo da glória de seu Criador. Revelam a ordem divina. A segunda verdade é que eles nos revelam a majestade e a ordem do reino de Deus. A existência de querubins, serafins, arcanjos e legiões de anjos nos mostra que o universo espiritual não é caótico, é um reino perfeitamente organizado sob o comando de um rei soberano. Eles não são e nunca devem ser o objeto da nossa adoração. O apóstolo Paulo nos adverte explicitamente contra a adoração de anjos. Eles são nossos companheiros de serviço. Como um anjo disse ao apóstolo João, que se prostrou para adorá-lo. O anjo repreendeu, dizendo: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos. Adore a Deus. A posição da humanidade redimida. Por fim, a verdade mais importante é que, por mais poderosos e magníficos que os anjos sejam, eles ocupam um lugar inferior ao da humanidade redimida em Cristo. Os anjos olham com fascínio para o plano da salvação, um mistério do qual eles não participam da mesma forma que nós. A Bíblia nos diz que um dia nós julgaremos os anjos. Nós que fomos feitos um pouco menores que os anjos, fomos elevados em Cristo a uma posição de filhos e herdeiros, uma honra que nem mesmo o mais glorioso serafim possui. Portanto, quando pensarmos em anjos, não devemos mais ver figuras frágeis e etéreas. Devemos ver o reflexo do poder, da santidade e da ordem do nosso Deus. Eles são os ardentes, os guardiões, os mensageiros, os guerreiros e os ministros do reino. E a existência deles não deve nos levar a admirá-los, mas a adorar com ainda mais temor e reverência o Rei a quem eles servem com lealdade inabalável. Bênção final. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta ilustração não termine como um mero conhecimento, mas que a realidade do mundo espiritual que vimos hoje se torne uma força tangível em sua vida. Proteção angelical. Eu te abençoo em nome de Jesus com a consciência da presença do exército de Deus. Que o Senhor dos Exércitos, o nosso general, dê ordens expressas aos seus anjos guerreiros, para que acampem ao redor da sua vida, da sua casa e da sua família, guardando seus passos, desfazendo todo laço e te livrando de todo mal. Sustento divino. Nos momentos de deserto e de cansaço, quando suas forças parecerem chegar ao fim, que Ele envie seus anjos ministradores para te sustentar e te fortalecer, assim como fizeram com o profeta Elias e com nosso Senhor Jesus no Getsemane. Visão espiritual. Que os seus olhos espirituais se abram para ver além do natural. Que a sua fé se levante com a certeza de que você nunca está só, pois legiões celestiais estão à disposição daquele que é o Rei da sua vida. Receba a paz que excede todo entendimento, a paz de quem é servido pelos exércitos do céu e caminhe na autoridade de quem é filho amado do Rei Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convite para continuar a jornada. Se esta revelação sobre a verdadeira e poderosa natureza dos anjos abriu seus olhos e aqueceu seu coração, saiba que esta é apenas uma das muitas ilustrações que o Reino de Deus tem para nós. Convidamos você a continuar essa jornada de descobertas. Inscreva-se agora no canal Ilustrações do Reino de Deus e ative as notificações.
A cada novo vídeo, nosso compromisso é mergulhar fundo nos mistérios da palavra, trazendo luz, entendimento e as ferramentas do céu para que você não apenas entenda sua fé, mas viva uma vida vitoriosa aqui na Terra.